Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao curso de apicultura para iniciantes. Eu vou dar aula sobre a polinização. Meu nome é Márcia Ribeiro e eu sou pesquisadora aqui da Embrapa Semiárido em Petrolina, Pernambuco. Vamos compartilhar a tela. Vamos lá então. Bom, como eu disse, esse é o módulo 2, né, parte 7 sobre polinização. Então, ao final desse módulo, nós vamos esperar que vocês sejam capazes de descrever o que é o processo de polinização e como as abelhas a realizam, e vocês também serão capazes de identificar os benefícios da utilização da polinização das abelhas na produção de alimentos e quais os procedimentos são importantes para se utilizar as abelhas melíferas na polinização de culturas agrícolas. Bem, as abelhas buscam o seu alimento, que são basicamente o néctar e o pólen, nas flores. Na primeira figura, vocês veem uma abelha melífera, né, com a sua língua extrovertida, buscando o néctar nos nectários das flores. Ela vai encher o seu papo com o néctar, levar até a sua colônia, desidratar esse néctar e transformar em mel, que nós vamos utilizar. Na outra figura, vocês veem então uma abelha carregando nas suas pernas posteriores uma série de grãos de pólen, né, que ela coletou ativamente e da mesma forma vai levar até a sua colônia e nós vamos utilizar esse pólen também. As abelhas melíferas africanizadas, né, então produzem várias coisas que nós utilizamos como alimentos, medicamentos, cosméticos, etc. Então, além do mel e do pólen, como eu já mencionei, né, nós temos a própolis, que é produzida por elas, então, com base na resina, que elas coletam das plantas, a aptoxina, que é o veneno da abelha, que é utilizado muitas vezes para tratamentos de artrite, artrose, a geleia real, que é utilizada como suplemento nutritivo, né, porque é muito rica em proteínas, e a cera, que é utilizada em várias possibilidades de cosméticos, indústria, etc. Mas as abelhas têm que ser lembradas principalmente pelos serviços de polinização gratuitos que elas oferecem. Então, o néctar é o alimento energético, porque é fonte de carboidratos, né, que vai ser transformado então no mel pelas abelhas, e o pólen é o alimento proteico, né, que é rico em proteínas, mas também contém vitaminas, gorduras e sais minerais. E as abelhas conseguem coletar grandes quantidades de pólen porque elas têm uma estrutura especial no último par de pernas, né, que é a corbícula. É uma estrutura côncava, recoberta de pelos, que serve então para agregar e manter os grãos unidos até que ela consiga carregar uma grande quantidade para a sua colônia. Mas o que seria então a polinização? A polinização é o transporte dos grãos de pólen que estão alojados nas anteras, que é a parte masculina da flor, através de um agente polinizador até o estigma, que é a parte feminina da flor. No estigma vai haver o crescimento do tubo polínico, que vai carregar, então, o gameta masculino até o gameta feminino, que é o óvulo, que está alojado, então, no ovário da flor. E aí, com a fecundação do óvulo pelo pólen, é possível, então, a formação de sementes e frutos. Existem, basicamente, dois tipos de polinização. A autopolinização, quando os grãos de pólen são transferidos do estame para o estigma dentro de uma mesma flor, ou então para outras flores da mesma planta, ou então a polinização cruzada, quando esse processo acontece entre plantas diferentes, ou seja, o pólen é transportado das anteras de uma planta, de uma flor de uma planta, para outra flor de outra planta. Então, a polinização é chamada de cruzada. Na natureza, muitas plantas têm mecanismos para evitar a autopolinização. Inclusive, os grãos de pólen são autoincompatíveis, ou seja, não conseguem fecundar óvulos da mesma planta. Mas outras plantas conservaram esse método de autopolinização.
Então, elas são capazes de produzir sementes e frutos, mesmo na ausência de agentes polinizadores. Mas, como a gente vai ver mais adiante, na presença de polinizadores, essas plantas com autopolinização têm um serviço de polinização mais eficiente, e isso vai ter como consequência melhor produção e produtividade desses frutos. Aqui nós vemos então um esquema que representa o corte de uma flor, né, em mais detalhe, representado então por um pedicelo, um receptáculo, sépalas, que geralmente são verdes, e pétalas, que geralmente são coloridas. A parte masculina da flor é o estame, composto então de um filamento e anteras que possuem então os grãos de pólen. A parte feminina da flor é o pistilo, composto então por um estigma, que é a parte receptiva desses grãos de pólen, um estilete e o ovário, que vai conter um ou vários óvulos. E a polinização, então, com o transporte dos grãos de pólen até o estigma, vai ser possível a fecundação dos óvulos e, consequentemente, a formação de sementes e de frutos. Aqui nessas imagens nós vemos, então, a primeira ali na flor vermelha, as anteras, né, com os grãos de pólen. Na figura de baixo, na flor amarela, a gente vê então o pistilo, mostrando em destaque o estigma, né, que é a parte receptiva dos grãos de pólen. E na outra flor rosa, a gente vê a presença dos dois órgãos reprodutivos. Existem flores que possuem apenas órgãos reprodutivos masculinos, existem flores que possuem apenas órgãos reprodutivos femininos, mas uma grande parte das flores possuem ambos, ou seja, são chamadas hermafroditas porque possuem órgãos reprodutivos dos dois sexos. Os grãos de pólen são muito variados em termos de tamanho, de coloração, de ornamentação, e são muito característicos, ou seja, eles são espécie-específicos. O que significa dizer que cada pólen é característico para uma espécie de planta. Então, é possível, através de estudos polínicos, se identificar famílias botânicas de diversas plantas, né? Porque eles são realmente característicos. Embora existam grãos que são semelhantes, nenhum de plantas de espécies diferentes vai ser idêntico ao outro. Existem grãos muito pequenos e leves e grãos que são mais pesados e maiores. E eles precisam ser carregados de qualquer forma, né, das anteras até o estigma, no processo de polinização, para permitir a fecundação dos óvulos. E isso é feito, então, através de agentes polinizadores que vão carregar esses grãos de pólen. No caso de agentes abióticos, que seriam o vento e a água, normalmente os grãos carregados são muito leves e muito pequenos. Mas quando os grãos são maiores e mais pesados, eles precisam de agentes bióticos, que são animais. E esses animais podem ser mamíferos, como os morcegos, por exemplo, podem ser aves, como beija-flores e colibris, e na grande maioria são insetos. Então, mariposas, borboletas, besouros, formigas, moscas e abelhas. As abelhas, então, são os principais polinizadores de muitas plantas nativas e cultivadas. E aí nós vemos, então, diversas imagens demonstrando a diversidade das abelhas e a grande quantidade de plantas que elas podem visitar e polinizar. Uma mesma flor pode receber visitas de muitas espécies de abelhas, né? Então, nessas imagens, nós vemos, então, uma flor de canola, né, sendo visitada na primeira por uma abelha solitária, na segunda por uma abelha sem ferrão, a jataí, e na terceira por uma abelha melífera. Na primeira imagem, a gente vê, inclusive, que a abelha solitária não tem uma estrutura especial, como na segunda e na terceira imagens, né? Mas esses outros tipos de abelha têm aquela estrutura especial no último par de pernas, que é a corbícula. No caso da abelha solitária, os grãos de pólen são presos em pelos no ventre do abdômen, né? Na parte ventral do abdômen. Então, ela consegue ser eficiente também realizando o serviço de polinização, mesmo sem ter corbículas. Algumas abelhas podem ser mais importantes do que outras na polinização de determinada espécie vegetal, e isso vai variar em função do seu comportamento e da frequência. Então, o comportamento da abelha na flor vai ser primordial para que haja realmente um serviço de polinização adequado.
o que é preciso, então, que ela carregue os grãos de pólen das anteras até o estigma, para que seja, então, depois, posteriormente, realizada a fecundação desses óvulos. Então, o comportamento da abelha na flor é essencial para que haja uma polinização eficiente. Da mesma forma, a frequência também vai ser muito importante, porque existem plantas que têm vários óvulos, necessitando, então, da presença de vários grãos de pólen para que esses óvulos sejam fecundados. Por isso, então, um grande número de visitas por uma abelha pode tornar realmente a polinização mais eficiente. Mas esses visitantes florais, né, e polinizadores podem variar em diferentes regiões, embora a planta muitas vezes é a mesma, mas porque a fauna de polinizadores pode variar em diferentes regiões. Então, de qualquer forma, a visita de diferentes tipos de abelhas às flores com certeza vai aumentar a eficiência da polinização da espécie vegetal. E mesmo quando se usa abelhas manejadas. Então, quando se introduz em uma determinada cultura uma abelha para realizar o serviço de polinização, quando há a presença de abelhas nativas, também visitando essas flores, a eficiência da polinização vai, com certeza, aumentar. Vários estudos em diversas plantas já comprovaram isso. Daí, então, vem a importância de manter áreas de entorno da cultura com mata nativa preservada. E o que representaria, então, uma mata nativa próxima à cultura, né? Primeiramente, a presença de muitas abelhas, que são potenciais polinizadores dessa cultura, porque elas se abrigam e se alimentam aí nessa mata e podem ser atraídas também pelas flores da cultura e realizando, eventualmente, polinização. Em segundo plano, essa mata nativa também pode representar um alimento suplementar para as abelhas que estão sendo manejadas na cultura. Então, eventualmente, a cultura fornece às abelhas que estão sendo introduzidas, né, manejadas, apenas um dos recursos, pólen ou néctar. E aí as abelhas vão conseguir complementar a sua alimentação visitando plantas da área de entorno. Nessa foto, a gente vê aí um cultivo de melão, né, uma área com cultivo de melão, e uma mata nativa próxima. Nesse caso, foram introduzidas abelhas melíferas para realizar a polinização do meloeiro, e, simultaneamente, houve a presença também de abelhas como a Trigona spinifex, a irapuá, e a mamangava, que tornaram a polinização do melão mais eficiente. Uma pesquisa realizada aqui no Brasil, com 101 culturas de plantas produtoras de frutos, castanhas, óleos e fibras, se verificou que 85 dessas culturas dependiam de polinizadores em maior ou menor grau. Esta pesquisa também indicou que ainda são necessários vários estudos, né, para se conhecer melhor os sistemas de polinização e a necessidade de polinizadores. E também se verificou que aproximadamente 30% do valor agrícola anual é derivado do serviço de polinização, ou seja, os polinizadores são responsáveis por 30% aproximadamente do lucro obtido anualmente nessas culturas. E a contribuição econômica dos polinizadores para as culturas que são dependentes deles pode chegar até 12 bilhões de dólares, que é um valor muito alto. E recentemente, avaliando-se culturas em vários lugares do mundo, né, se chegou a um valor de 1 trilhão de dólares, né, pelo serviço de polinização. Ou seja, nós somos muito dependentes economicamente dos polinizadores. Outros estudos também mencionam que no mundo existem aproximadamente 75% das plantas cultivadas são beneficiadas de alguma forma pela polinização, até mesmo aquelas espécies que têm autopolinização, ou seja, que produzem frutos mesmo na ausência de polinizadores. Mas elas conseguem ter um aumento na produtividade quando os polinizadores estão presentes. E quais seriam as abelhas manejadas para polinização aqui no Brasil, né? Em alguns casos, mamangavas e algumas espécies de abelhas sem ferrão, mas isso ocorre de uma maneira ainda muito incipiente. A maior parte das culturas onde se usa abelhas manejadas para polinização, se utiliza as abelhas melíferas. E isso por algumas razões, como
o fato delas terem colônias populosas, ou seja, um grande número de indivíduos que vai visitar um grande número de flores e assim favorecer a polinização, né, ao longo de todas as plantas de toda a cultura. O manejo é muito conhecido, né? Nós conhecemos já a biologia das abelhas melíferas já há muito tempo, e elas são realmente eficientes polinizadoras de muitas culturas, né? Nessa foto aí nós podemos ver que algumas colmeias podem ser direcionadas, por exemplo, para a polinização de girassol. Mas as abelhas melíferas não são adequadas para a polinização de todas as culturas, né? E é essencial que a gente saiba qual é a abelha indicada para a polinização de cada cultura. No caso do morangueiro, por exemplo, a jataí e a irapuá, que são abelhas sem ferrão, são importantes devido ao seu comportamento para a polinização desse fruto, né? Então, elas caminham ao longo das flores, né? E conseguem levar os grãos de pólen, então, das anteras até os estigmas, fazendo então a polinização do morangueiro. A abelha melífera não tem esse tipo de comportamento, então não é importante na polinização do morangueiro. No caso do maracujá, devido à morfologia da flor, que tem então as partes reprodutivas bem altas em relação à parte das sépalas e pétalas, é necessário então que abelhas grandes visitem essas flores para conseguir realizar a polinização. Nessa foto do meio, a gente vê então uma abelha melífera buscando o néctar, próximo ao nectário, e pelo tamanho dela, a gente vê que ela não consegue encostar nas anteras ou no estigma, então ela não vai realizar a polinização, simplesmente vai roubar o recurso. E no caso da abelha mamangava, né, que é uma abelha grande, ela consegue, devido ao seu tamanho, encostar o dorso do tórax nas anteras, e com isso fica com os grãos de pólen retidos nos pelos. E esses grãos vão ser transferidos para os estigmas quando ela visita outra flor, realizando então a polinização. Então, mais uma vez, a abelha melífera não é adequada para a polinização do maracujá. Outro caso são as abelhas de óleo, né, que são importantes na polinização da acerola. A flor da acerola produz um óleo que é coletado por essas abelhas, né, do gênero Centris, e elas são as responsáveis pela polinização dessa cultura. As abelhas melíferas não visitam essas plantas, essas flores. Outro exemplo seria, outro exemplo seria o caso das solanáceas, né, como as berinjelas, tomates, pimentões. Essas plantas têm flores com anteras poricidas, e o que significa que essas anteras só vão liberar o pólen através desse poro quando elas sofrem uma vibração. Então, apenas algumas abelhas são capazes de realizar a polinização por vibração, liberando esses grãos de pólen e realizando a polinização, como algumas abelhas solitárias, algumas abelhas sem ferrão e mamangavas. Mais uma vez, a abelha melífera, nesse caso, não é indicada, porque ela não é capaz de realizar a polinização por vibração. Portanto, para ter sucesso no serviço de polinização, é essencial que se conheça a biologia floral da espécie cultivada e também que se conheça os requisitos, as necessidades de polinização dessa espécie. Por outro lado, a abelha melífera é extremamente importante na polinização de diversas espécies cultivadas, né? E ela tem sido utilizada com essa finalidade. Então, por exemplo, no café, no algodão, na maçã, na laranja, na pera, no caju, na ameixa e na amêndoa. Aqui no Vale do São Francisco, no polo de fruticultura de Petrolina, em Pernambuco e Juazeiro, na Bahia, as abelhas melíferas têm sido utilizadas na polinização de algumas espécies de frutas, como, por exemplo, o melão, a melancia, a manga e a goiaba. No material acessório que vocês vão receber, eu fiz uma entrevista com um apicultor que conta a experiência dele aqui no Vale, falando sobre os aluguéis que ele faz das colônias de abelhas melíferas para serviço de polinização dessas culturas.
é bem interessante, eu recomendo que depois vocês vejam essa entrevista. Bem, os benefícios da polinização geralmente estão relacionados à maior produtividade e qualidade dos frutos, né? Os frutos bem polinizados vão ter um melhor formato, vão ter um maior valor de mercado, vão ter maior número de sementes, vão ser produzidos em maior número, vão ter um melhor sabor e geralmente um Brix mais elevado, e vão ter maior peso. E como eu já disse, até as espécies vegetais que têm autopolinização podem ser beneficiadas pela presença de agentes polinizadores. Aqui nós temos duas fotos que ilustram isso, então um morango mal polinizado à esquerda, né, deformado, não é bonito e não tem um valor de mercado muito grande e vai servir apenas para geleias, compotas e sucos. E à direita a gente vê um morango então bem formado, bonito, que tem um valor de mercado maior e pode ser vendido como fruto de mesa. Mas quais seriam então os procedimentos que a gente tem que adotar para usar as abelhas melíferas na polinização de culturas agrícolas? A primeira coisa é manter as colmeias a pelo menos 300 metros da passagem de pessoas e animais, inclusive das pessoas que vão fazer os tratos culturais nessa cultura. Deve-se evitar ruídos altos, como, por exemplo, tratores, motos, pessoas falando alto, porque isso pode estressar as abelhas e provocar uma maior defensividade por parte delas. As colônias têm que também ser instaladas em locais sombreados e próximas a fontes de água, quer seja água natural ou fornecida artificialmente. Deve-se evitar o uso de agrotóxicos e, se for, em último caso, inevitável, né, utilizar essas substâncias, que sejam substâncias menos tóxicas, que sejam utilizadas em quantidades menores e que sejam aplicadas em horários em que as abelhas não estão presentes nas flores. E também se deve tomar o cuidado de cobrir o alvado da colmeia durante a pulverização. Deve-se também tomar muito cuidado com as embalagens usadas, porque elas podem conter resíduos dessas substâncias tóxicas e vão fazer, então, com que a água e o solo possam ser contaminadas, e inclusive os produtos das abelhas. A irrigação por gotejamento é a mais indicada, né, porque a irrigação por pivô pode lavar os recursos florais, ou seja, o pólen e o néctar, impedindo, inclusive, a polinização. É essencial que se tenha assessoria de um apicultor ou um técnico capacitado que possa manejar as colmeias, porque ele vai manter sempre essas colmeias em boas condições para realizar o serviço de polinização. E as colmeias fortes, claro, com um grande número de operárias e grande quantidade de cria, vão ser mais eficientes polinizadoras, porque elas precisam visitar um grande número de flores e, com isso, a polinização vai ser mais eficiente. Deve-se sempre adequar o número de colmeias à área de cultivo e ao tipo de cultura, e infelizmente essa informação nem sempre está disponível. Então, às vezes, o apicultor vai ter que fazer testes, associando então o número de colmeias e a presença dessas abelhas nas flores com a produtividade da cultura, para encontrar o número ideal de colmeias a ser utilizado. Também se deve verificar se há ninhos naturais na região que possam contribuir com a polinização, com o serviço de polinização da cultura, ou se, por outro lado, há uma deficiência de polinizadores. Existem protocolos, né, já estabelecidos para avaliar esse déficit de polinizadores, e falando assim de uma maneira bem resumida, consta na caminhada ao longo das linhas da cultura e a contagem de abelhas no horário de pico de visitação, e se tem que associar isso também à produtividade, ou seja, se existe um pequeno número de polinizadores, provavelmente o número de frutos a serem produzidos e a qualidade desses frutos não vai ser adequada. Então, se tem que aumentar a quantidade de ninhos a ser utilizado na polinização, no serviço de polinização. Bem, um estudo realizado aqui no Vale do São Francisco com o meloeiro, nós fizemos testes com aras sem a presença de colmeias, com uma colmeia, com duas e com 3 colmeias a cada meio hectare de plantio de melão. E nós chegamos à conclusão que as 2 colmeias a cada meio hectare, ou seja, 4 colmeias de abelhas melíferas por hectare de cultivo, dariam a maior produtividade de frutos comerciais.
ou seja, esse é o número ideal para o cultivo de melão aqui na região. Resumindo, então, a polinização transporte dos grãos de pólen das partes masculinas para as partes femininas da flor. A autopolinização vai ocorrer quando as flores recebem pólen da mesma planta, enquanto que na polinização cruzada, a origem do pólen é de outra planta da mesma espécie. Os principais e mais importantes agentes polinizadores são as abelhas, e as abelhas melíferas são ainda as mais utilizadas na polinização de culturas agrícolas, aqui no Brasil e em outras partes do mundo. As abelhas melíferas são importantes na polinização de diversos frutos, como melão, melancia, manga, etc., na produção de fibras, como o algodão, e de óleos, como girassol e canola. Mesmo espécies que têm autopolinização, como por exemplo a goiabeira, podem ser beneficiadas com a polinização realizada pelas abelhas. Então, embora produzam frutos sem a presença dos agentes polinizadores, na presença deles, essa polinização fica mais eficiente e a produtividade e a qualidade dos frutos aumenta. Os benefícios da polinização vão causar, então, um aumento da produtividade na qualidade dessa produção, de uma maneira geral, independente da cultura. Mas existem procedimentos que precisam ser adotados quando se usa abelhas melíferas para a polinização de culturas agrícolas. E entre esses procedimentos estão as práticas amigáveis aos polinizadores, ou seja, redução, ou de preferência evitar o uso de agrotóxicos, né? Mas quando não for possível, então que eles sejam utilizados em horários diferentes das atividades das abelhas nas flores, e que se também mantenha a área de entorno nativas, né, para contribuir com a polinização, além daquela realizada pelas abelhas introduzidas. A assessoria de um apicultor também é sempre recomendada, tanto na instalação das colmeias, quanto na manutenção dos ninhos fortes, para realmente ter polinização eficiente na cultura. Aqui estão, então, algumas referências, né, que foram citadas, e também uma literatura que eu recomendo, né, alguns textos são em inglês, mas outros são em português e bem acessíveis. E tem também o material acessório, né, que vocês têm, então, disponível uma entrevista e uma cartilha com manejo de abelhas melíferas para a cultura do meloeiro.